Bom, então a gente vai estar dando início à nossa P2, tá? A P1, só revisando rapidinho, a gente viu a respeito das fundações rasas, a gente viu sobre solos, né? Começou a ver sobre as fundações, bastante parte de granometria, formação de solo, e agora a gente vai começar a ver a respeito das fundações profundas ou as fundações indiretas, certo? Com essa matéria, essa aula que eu estou dando hoje para vocês aqui, ela já está lá disponível no Moodle. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser acompanhar depois, ela já está disponível lá, como a gente sempre fez, ela já está disponível para vocês lá. Tá ok? Bom, a gente vai começar a falar sobre as fundações profundas, ver onde elas são aplicadas, quais as características. A gente tem bastante tipo de fundação profunda, tá? Apesar de a gente ter praticamente duas nomenclaturas dentro das fundações profundas, mas a gente tem, dentro dessas nomenclaturas, a gente tem uma ramificação bem grande. Então, eu vou dar uma introdução para vocês hoje a respeito das fundações profundas, e a gente vai falar um pouco sobre um produto, podemos dizer assim, um elemento que é utilizado dentro da construção civil, que não se dá muito valor, vocês acabam não vendo como ele é feito, como ele é fabricado, algumas características dentro do cimento. Tá? Todo mundo acha que o cimento ele é um produto já que é tirado da natureza, talvez triturado, feito um processo dele, e ele já é colocado, e não é. Ele sofre um sistema de produção até bem complexo. Tá? Ele tem bastante adição de alguns produtos para ter a formulação de cada tipo de cimento. Eu acho bem interessante essa parte aí do cimento, por isso que eu gosto sempre, antes de a gente começar a falar, eu já falar para vocês a respeito um pouco do cimento. Até porque ele é utilizado o tempo todo quando a gente fala de fundação. Toda a parte desculpa. O que a gente tem dentro das fundações e que é feito com o concreto, né, que é a utilização do cimento. Então é bom a gente conhecer algumas características dos cimentos, tá ok? Bom. Certo. Bom, então, a gente dando início à nossa parte das fundações profundas, tá? Então, a gente costuma falar que a gente tem ou as fundações profundas ou as fundações indiretas, tá? A fundação rasa, a gente tinha fundações rasas e fundações diretas, e na nomenclatura da fundação profunda, a gente tem fundações profundas ou fundações indiretas, tá? É assim que a gente vai ouvir falar sempre a respeito das fundações. É exatamente igual a gente tinha dentro das fundações rasas, a característica e a função fugiu o nome aqui, gente, das fundações profundas ou qualquer outro tipo de fundação, é receber carga que a gente tem dentro das estruturas, né? A gente já comentou que as cargas vêm lá de cima do telhado, desde a parte mais alta do telhado, ela é distribuído em toda a sequência que a gente tem de telhado, a parte de telhado, estrutura de telhado, depois tem a viga de respaldo, a gente tem a laje, a gente tem os pilares, depois a gente chega no baldrame, do baldrame distribuído dentro da fundação que a gente tiver, ou seja, ela ou rasa. Então, ele não difere em nada com relação a isso. Tá? A fundação profunda também tem a função de receber toda a carga que é distribuída através da estrutura que a gente tem. Então, ele vem lá de cima e vem para baixo, tá certo? Toda parte, ela é feita parte que a gente tem dentro da fundação, a parte estrutural dela, a gente tem também normal, igual a outra parte que ela é para baixo do solo, né? E a gente vai ter um bloco, a gente vai ter estaca e a gente vai ter tubulão, tá? Vocês lembram que o bloco ele é diferente da sapata, porque o bloco ele tem uma estrutura de metal, né? Ele tem a estrutura armada dentro dele, tá? Aí a gente vai ter as estacas, que a gente vai definir bem certinho, eu vou falar bastante sobre as estacas para vocês ainda, como ela como que pode ser feito, e o tubulão. Então, o que difere, resumindo um pouquinho,
O que difere a questão da estrutura de fundação rasa, que toda a carga ela era distribuída na base, vocês devem estar lembrados disso. Tinha as bases grandes, né, radier, as sapatas, a gente tinha aquela base grande, onde todo o peso era distribuído nessa base que a gente tinha nesse sentido. Na fundação profunda, o que difere é que a gente tem fuste, né? Ou seja, a gente tem as aberturas no sentido vertical, em que toda a carga que vai ser distribuída na parte do solo, vai ser jogada no solo, digamos assim, ele é feito através do atrito lateral que a gente tem, tá? Essa é a principal característica de mudança, né? Deixa eu só aceitar o pessoal que está entrando aqui. Então, essa é a principal característica que a gente tem em diferenciação entre a parte de fundação direta e a fundação profunda. Então, a fundação profunda, as cargas são distribuídas através do atrito lateral que a gente tem, isso ao longo do fuste, dentro da nossa fundação, ok? Como a gente estava falando aqui, só repetindo que é através do atrito lateral, tá? O principal delas são as estacas e os tubulões. A gente viu no slide passado que falava a respeito de bloco, tá? A gente vai entender mais para frente um pouquinho por que esses blocos, tá? São os blocos que a gente vai ter, depois vai ter encabeçamento com esses blocos, tem alguns detalhes que a gente vai acabar falando sobre isso depois, tá? E, normalmente, essas estruturas de fundação indireta ou fundação profunda acabam sendo estruturas de grandes edificações, tá? Recebem cargas de grandes edificações. Não vai fazer uma casa simplesinha, uma casa de 50 metros quadrados, sem laje, sem nada de complexo, e acabar colocando um estaqueamento aí, fazendo uma estaca cravada ou fazendo um tubulão. Isso nunca vai vir a acontecer, tá bom? Então, ele é dito que sempre quando precisa mais de 3 metros de profundidade, a gente acaba tendo a utilização de fundação profunda, tá? Como eu acabei de falar, são utilizados em grandes projetos, né, que tem cargas muito grandes, então a gente pode colocar aí prédios, pontes, barragens, tá? Tudo isso são colocados como grandes obras, grandes edificações, e isso precisa ter as fundações profundas, certo? Deixa eu só ver aqui, gente, mais um minutinho. A gente entrando de novo aqui. Tá, voltando lá. Dentro da profunda, a gente não tem, dentro da fundação profunda também, uma situação que acontecia na fundação rasa, da gente ter que fazer abertura, né, daquelas valas para você fazer. Geralmente, a gente tem elementos cravados na fundação profunda, ou ele é feito por hélice contínua, alguns outros tipos de equipamento que faz essa abertura do fuste, ele não tem aquelas aberturas grandes e largas, tá? Como a gente falou já, são aberturas na vertical que a gente vai ter, tá? Um exemplo, mostrando aquilo que eu acabei de falar para vocês, aonde a gente tem uma sapata, onde toda a base dela é que vai receber a carga e vai fazer a distribuição da carga que vai receber da estrutura da edificação. Então, a gente tem uma fundação rasa que tem característica de suportar as cargas através da base, e do lado direito a gente tem uma estrutura de fundação profunda, onde a gente tem toda a distribuição de carga através, nesse caso aqui, das estacas, tá? De 2 estacas, onde o atrito lateral que ela vai recebendo quando é descarregada essa carga, ela vai chegando até o final e vai sofrendo vai tirando toda essa carga, tá? Então, a força, digamos assim, a força que tem, a resistência que existe de ponta na estaca, ela é muito menor do que a gente tem numa sapata. Isso é até lógico e óbvio da gente até olhar aqui e fica visualmente. A base da fundação direta é muito maior do que a base que a gente tem com relação à fundação profunda, tá? Mas, em compensação, o atrito lateral que você tem em uma fundação profunda é muito maior do que você tem dentro da fundação rasa, tá? Essa é uma das principais características que a gente tem entre a fundação rasa e a fundação profunda, tá? Aqui é só uma nomenclatura rapidinho, que a gente já tinha até visto, tá? A relação entre a fundação profunda. A gente tinha um outro gráfico desse para cima, que falava sobre as fundações rasas e as profundas.
Aqui ele só está mostrando a fundação profunda, que dentro das estacas não tem estaca de concreto, dentro da estaca de concreto pode ser pré-moldado e pode ser estacas feitas em loco, e dentro das pré-moldadas ele ainda tem as estacas vibradas, centrifugadas, estacas protendidas, tem uma estaca maior, e as feitas em loco, que a gente costuma falar que são as... aqui está a nomenclatura com ou sem camisa, a gente fala estaca encamisada, tá? Quando a gente tem incidência de água, a gente acaba falando que a gente tem a estaca encamisada, certo? Ela é feita uma capa que é colocada em volta, depois é concretado, essa camisa, como está aí sendo colocada, a gente vai ver depois, ela pode permanecer ali ou pode ser retirada depois da concretagem, tá? E os tubulões, e também tem as estacas de madeira, tá? Que antigamente eram muito utilizadas. A gente vai ver alguns exemplos, alguns vídeos depois, que vão estar falando a respeito dessas estacas de madeira, as palafitas, né? Algumas pontes antigamente eram utilizadas muito a madeira da região que você tinha um tipo de madeira lá, com fuste comprido, ele era utilizado como se fosse é utilizado como uma estaca cravada. Tá? Então tem alguns vídeos que eu vou passar depois para vocês, tá? Chegar, a gente estiver falando sobre essas estacas, aí vocês vão ver como que é o funcionamento dela. E a questão dos tubulões, que são para grandes edificações, recebem grandes cargas, né? A gente tem o céu aberto e a gente tem o pneumático, que é falado que é o ar comprimido, tá? Que se você pode correr o risco também, ele acaba ajudando a segurar as paredes onde está sendo feita a abertura, tá? Então isso que eu falei para vocês agora, gente, é uma introdução ao que a gente vai falar sobre as estacas profundas, tá? A gente vai falar bastante, isso tem bastante, principalmente a questão das estacas, tem bastante forma, tem bastante equipamento que são feitas as estacas, cada situação tem um tipo de abertura de fuste diferente, tá? Se tem incidência de água, o tipo de solo que você tem, então cada um deles, o espaço que você tem para poder fazer a abertura de um fuste para ter a fundação. Então, existem vários equipamentos para ser feito isso, desde equipamentos que são manuais, que é utilizado que é feito a abertura de broca, que é feito manualmente, que tem 2 pessoas trabalhando, até grandes equipamentos, grandes tratores que têm hélices aí de vários metros que vão fazendo abertura, retiragem. Alguns colocam a bentonita junto para poder fazer a retirada da água, se tiver. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, bem detalhadamente, sobre todos. Tá ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho que eu comentei com vocês, eu acho bem interessante essa questão do cimento dentro da construção civil, não só no que diz respeito à questão de fundação, mas o cimento, ele é utilizado em toda a construção civil, quando a gente fala desde a questão do início dela, da fundação, até depois que você está fazendo a concretagem de laje, reboco de parede, assentamento, tudo a gente tem a incidência do cimento, né? Acaba sendo indispensável na colocação dentro da construção civil. Então, como eu disse para vocês, eu acho bem interessante vocês terem pelo menos uma noção de como isso é feito e para que serve. A gente tem vários tipos de cimentos que podem ser empregados para vários tipos de obras e situações diferentes que a gente nem imagina. Tá? Então, na verdade, essa aula, para falar para vocês a respeito do cimento, mais pensando nisso mesmo, meio que a título de curiosidade, mas que vocês não se sintam, às vezes, se estiverem numa obra, alguma situação, vocês não se sintam leigos se alguém vier falar alguma coisa a respeito do cimento. Existe tempo de cura do cimento. O que é o tempo de cura do cimento? O que é cura? Né? É o tempo que o cimento leva para começar a atingir as características que ele precisa. Tá? Então, pelo menos para vocês entenderem um pouquinho a respeito de como funciona o cimento. Tá? Então, a gente vai iniciar falando de como o cimento é feito. A ideia, todo mundo tem, quando está iniciando uma faculdade, ou pessoas leigas, digamos assim, quando vão fazer uma compra, ou está começando a fazer uma reforma, fazendo uma situação assim, quando ela escuta falar em cimento, ela simplesmente acha que o cimento é feito lá na natureza, é tirado uma pedra lá,
essa pedra é moída, feita tipo uma farinha, ela é ensacada e é vendida, né? E não é assim que funciona. O cimento ele acaba passando por um processo bem grande até ele chegar no ponto que ele é distribuído, tá? Aqui bem, por título de curiosidade, que o cimento todo cimento que vocês forem comprar, precisam ver, todo ele vem com uma nomenclatura de CP, tá? Todo ele. Não é porque uma é marca lá Votorantim, outra marca Itambé, outra marca não sei o que, não. Todo cimento que é comprado, todo ele, sem exceção, ele é cimento Portland, tá? Cimento Portland, CP, tá? Por quê? Porque um químico britânico lá, o Joseph Aspdin, em Portland, do condado de Dorset, foi que descobriu e fez isso. Só um pouquinho que eu esqueci de desligar o celular aqui, tá tocando esse trem. Só um segundo. Bom, desculpa aí, gente, que tocou os cabelos esquecendo de deixar ele no vidro ali, coloquei para carregar e esqueci. Não deixei ele perto de mim aqui. Então, a gente estava falando, o caso do CP, justamente por ter sido descoberto lá em Portland, então cimento Portland CP. Aí depois vem as outras nomenclaturas que são utilizadas para ter essa diferenciação de cada tipo de cimento que a gente tem aí disponível no mercado. Tá? É um produto comum que a gente tem, como é colocado aqui no nosso dia a dia, tá? Mas a gente não tem essa questão de como que ele é feito e como que ele pode ser utilizado, né? Aqui tem só uma imagem do cimento. Você já deve, com certeza, ter visto em obra, ou até mesmo na casa de vocês, ter pego no cimento já. Isso vocês veem que ele parece uma farinha, né? Ele é uma granulometria dele, se eu fosse falar dele, é muito baixo, tá? Não sei dizer para vocês qual é a espessura que tem, mas ele pode se colocar, parece um talco, uma farinha, tá? Você pega ele e fica impregnado na mão, certo? Bom, então o que é um cimento, né? Logicamente é um material cerâmico, tá? Que quando tem em contato com a água ele produz uma reação isotérmica de cristalização dos produtos hidratados. O que é isso? A reação do cimento, só o cimento feito, todo o processo que ele tem, você pegar o cimento no saco e misturar ele com areia ou alguma outra coisa, sem você hidratar o teu produto, o teu cimento, ele não acontece nada, né? Ele simplesmente vai ficar aquela farinha lá e não vai acontecer nada, tá? Então a reação que acontece com o cimento, o que faz acontecer a reação é a água, tá? Deixa eu ver aqui, estão perguntando isso aqui. Né? E a reação dela é feita através da água, que faz a reação do cimento acontecer. Essa água, por que uma reação exotérmica? Porque essa farinha do cimento aí, depois com esses aditivos que ele tem, tudo aí, ele acontece o quê? Ele é um produto cristalizado. Quando ele acontece a adição de água junto no cimento, o que vai acontecer? Esses cristais que existem no cimento, ele acaba fazendo o quê? Eles acabam entrando em movimentação por causa da reação da água, então eles entram esse movimento que eles fazem, um movimento de acomodação, tá? Então ele acontece, ele vai fazendo isso aqui, com essa movimentação ele acaba acontecendo o quê? Ele acaba tendo essa reação exotérmica. Reação exotérmica, ela gera calor, tá? O cal, quando ele é adicionado aqui também, ele acaba ajudando nessa parte também, mas esse calor é provocado pelo atrito e pela movimentação desses cristais que existem no produto do cimento, tá? Essa acomodação desses cristais que acaba fazendo com que o cimento, depois de seco, depois de curado, digamos assim, ele tem uma resistência mecânica muito boa, diferente de alguns outros produtos. Tá? Então é isso que faz a reação da água com o cimento, é que faz ele ter essa resistência mecânica. É claro que a gente tem umas outras coisas depois que são colocadas juntas, que podem formar o concreto, pode ser feito argamassa, tá? Que são diferentes um do outro. Tá? Como a gente estava falando, o cimento ele não é só um produto calcário, tirado da pedra calcária lá, tá? Não, ele tem algumas outras coisas que ele é colocado junto, que também são produtos
tirado da natureza, que faz parte também dentro do calcário. Ele tem a parte do alumínio, do hidróxido de alumínio, tem minério de ferro, tem sílica e tem o carbonato de cálcio. Isso é que faz parte dentro do nosso produto calcário lá. Tá? Como eu falei, tudo isso aí é extraído da natureza, tá? De rocha calcária, tá? Argila, às vezes pode acontecer, e tudo isso a gente vai acabar tendo na natureza. Tá? Produtos de rocha calcária, isso não é você chega lá e tem uma pedrinha bonitinha lá, não. Isso são grandes rochas mãe, às vezes, como a gente viu no início do semestre. Isso acaba tendo que ser detonado, tá? Com dinamite, é tirado isso, é feita a extração, né? Para depois ser levado para as fábricas para sofrer o processo para ele virar, digamos assim, o cimento. Tá? Então a gente vai ver bem certinho como que funciona toda a sequência de como tem que ser feito o cimento, ou até chegar, a matéria-prima, até chegar a ser cimento. Tá? Bom, então, a primeira etapa que a gente fala é a pré-homogeneização que a gente tem das pedras calcárias lá. Como eu falei, isso tem que ser detonado lá no campo, detonado, é feita a extração. Às vezes isso acaba acontecendo de ter grandes volumes de pedras maiores, isso precisa ser quebrado depois em partes menores, até por causa do carregamento disso, do transporte, e por causa do equipamento depois que vai sofrer a empresa, né? A empresa, ela não, para ser feito, esse produto você não pode ter grandes pedras, pegar grandes pedras muito grandes, então tem que ser quebrados em partes menores. Tá? Então isso, depois de feito todo esse processo, é levado até a empresa, tá? Que vai ser feito a separação. Como eu falei, isso é a pré-homogeneização. Tá? Nessa parte já são colhidas algumas amostras para poder ver a questão da qualidade que você vai ter do teu cimento. Tá? Cimento, às vezes, essa pedra calcária pode ter algum elemento a mais ou a menos, uma coisa que você consegue definir a qualidade do teu cimento na hora de fazer isso. Tá? Tendo isso, ele tendo uma característica elevada em alguma situação ou menor em outra situação, na hora da fabricação do cimento em si, é que os químicos lá vão ver como que tem que ser feito, e eles vão acabar equilibrando a questão do cimento com o que tiver ou em excesso ou tiver falho nessa produção do cimento. Tá? Então, aqui é um pátio onde é separado as pedras calcário, tá? Depois de retiradas do campo, trazidas, são colocadas nessas áreas. Tá? Depois, existe um termo que é utilizado, que é o moinho de farinha. O que é isso? São os silos onde vai ficar estocado o calcário, tá? Depois dele moído, lá, triturado, ele precisa ser estocado. Então, ele é feito primeiro lá para a homogeneização, é tirado, é separado, depois ele é trazido, entra num equipamento que vai triturar, tá? Vai moer esse calcário, e aqui já começa a acontecer algumas adições de alguns aditivos. Tá? Argila, tá? O cimento, ele tem argila, praticamente todo tipo de cimento ele tem argila, certo? Tem minério de ferro, ele tem minério de alumínio, tá? Então, existem alguns produtos que, como eu falei, tem que ser acrescentado, e alguns outros precisa ser colocado algum produto para diminuir uma incidência, tanto dele, para não ficar nem saturado e nem deficiência de algum produto. Tá? Depois de tudo isso triturado, feita essa homogeneização, tudo junto, aí ele já começa a ficar com aquele aspecto da farinha, como eu falei para vocês. Tá? Ele já fica bem fino. Isso ainda não é o cimento. Tá? Isso é só a moagem do calcário, a adição desses aditivos, como são chamados, ferro nervoso, alumínio, às vezes antioxidante, aditivo para secagem mais rápida, para dar mais resistência, para ficar menos premiado. Tudo isso são chamados aditivos, que são acrescentados no cimento. Isso pode ser colocado até depois dele pronto. Tá? Então aqui ele virou uma farinha, tá? Que vai ser colocado, vai ser armazenado. Por ele ser um pó, na questão desse armazenamento aí, quando você joga dele da parte da moagem para dentro desses moinhos, existem filtros
por ele ser tão fininho que qualquer deslocamento de ar que tenha, isso acaba dispersando, tá? Então ele tem alguns filtros diferentes lá que ele precisa acontecer na hora desse transporte lá, para não, na hora que você tem aquele peso de uma massa caindo, isso não levantar e acabar dispersando no ar, tá? Porque ele é muito fino mesmo. Aqui são esses silos de armazenamentos, tá? Então daqui depois já vai partir para uma outra etapa, que é uma etapa de aquecimento, que a gente acaba, que a gente não, que as empresas acabam para poder fazer a questão do preparo do cimento. Antes dele ir direto para um forno, essa mistura dessa farinha aí, ela passa por uma torre, que eles chamam de torre de ciclone, onde você tem essa torre de ciclone que ele vai fazer todo esse giro, você tem a parte de baixo, que tem um aquecimento, e essa torre vai dispersar essa farinha, tá? Aquecendo essa primeira farinha aí, que vai acabar depois virando o cimento, tá? Depois dessa torre de ciclone, que fala que ele é feito, tudo isso aqui com aquecimento aqui embaixo, ele é feito esse sistema rotatório, depois ele vai chegar num forno rotativo, aí ele é na horizontal, esse forno ele tem aí em média acho que de 15 a 20 a 15, até 30 metros de comprimento. Ele chega dentro desse forno rotativo, para vocês terem uma ideia, como ele fala aqui, a 900 graus Celsius, tá? Por que é feito esse forno ciclone, que eles têm essa torre antes? Para acabar diminuindo um pouco de consumo de energia dentro da empresa, tá? Então ele já vai, não dá nem para falar que é pré-aquecido, né, que 900 graus não é um pré-aquecimento. Só que depois, dentro do forno, essa temperatura pode chegar até 1450 graus. Tá? Na hora que ele atinge essa temperatura, o que vai acontecer? Aquela farinha, mesmo sendo aquela farinha, ela começa a desagregar e começa a sofrer um tipo de união entre essas partes, os aglomerantes que a gente falou lá, os aditivos, lá eles começam a derreter, né? Vai começar a derreter isso, começar a derreter, e aí vai começar a ter início a produção do chamado clinker, tá? Certo? Então pode ver que no início lá falava em clinker, eu não tinha falado nesse termo até agora, mas depois que ele sofre todo esse processo aqui, dentro da torre de ciclone, já com pré-aquecimento, depois entrando no forno, e depois chegando nessa temperatura de 1450 graus aproximadamente aí, Celsius, aí que vai virar esse clinker, que aí já é a união de todos aqueles elementos que a gente falou dos aditivos lá, que seria o calcário, a argila, o sulfato ferroso, tá, toda aquela questão que vai se unindo. Depois que acontece isso, tá? Aqui ó, mostra a torre que ele vai aquecendo, tem o forno aqui embaixo, vai aquecendo, aí depois daqui ele passa para o que não está aparecendo aqui lá atrás, que é o que vai chegar a quase 1500 graus. Depois existe um pré-resfriamento e um resfriamento, tá? Aonde vai acontecer o quê? Depois que ele sai desse forno na horizontal, ele começa a sofrer um resfriamento, tá? E aí acontece o quê? Ele pode chegar até 200 graus, sabe? De 1450, e esse resfriamento faz ele chegar em 200 graus, tá? Aí, de novo, tem que ser feita uma coleta desse material, tudo bonitinho. Aí vai acontecer o quê? Quando ele sofre o resfriamento, rápido até, acontece o quê? Ele está lá em quase que uma forma líquida. A hora que ele sofre esse resfriamento, ele se agrega e forma pequenas partes, pequenos pedaços, tá? Esse é o chamado clinker. Essas partes, esses pedaços que são formados, que é o clinker. Então ele sai lá do campo com pedra, tá, calcário, ele sofre todo, é triturado como uma farinha, e depois ele volta a se solidificar de novo, tá? Mas aí ele já tem mais aditivos juntos, já não é só a pedra calcária, por isso que ele é o chamado clinker, tá? Aí é feita uma análise de novo de controle de qualidade, se está tudo dentro dos padrões que tem que ser colocados, bonitinhos, tá? Aí ele vai para o armazenamento, esse clinker, tá? Aí que vai acontecer a composição do cimento. Isso aí vai ser triturado, tudo de novo, feito de novo essa farinha.
Aí vai acontecer o quê? Aí vai começar a ter as adições de novo daqueles aditivos que a gente falou lá. A pozolana, que a gente tem, a pozolana ela tem bastante hidróxido de cálcio. O que acontece? Ela reage menos com a presença d'água. Ela tem como é que eu posso falar para vocês? Ela tem um baixo calor de hidratação, a pozolana. Tá? Se você pegar um normal aí, um cimento tipo normal, que tem pouca adição de pozolana, ele vai acontecer o quê? O aquecimento dele é muito mais rápido do que o aquecimento se você tiver adição de pozolana. A escória, a gente diz aqui como adição de pozolana e escória, geralmente ele é colocado para retirar impurezas do metal. Tá? Por que impureza do metal tirar da fabricação? O metal é duro, pode deixar solidificado? Não, mas ele pode enferrujar, tá? Ou ele pode oxidar, e isso pode acabar gerando as famosas bicheiras que a gente tem dentro da construção aí, tá? É colocado gesso e é colocado calcário, o cal, tá? Pode ser um de cal, tá? Geralmente o gesso e cal. A quantidade de cada uma dessas matérias é que vai acabar dando a diferença de cada tipo de cimento que a gente tem, que a gente falei para vocês, aí depois ele vai para o moinho, que vai ter essa mistura do clinker lá e tudo isso que for adicionado, tá? É feito toda aquela moagem de novo lá, que eu acabei falando para vocês, vira farinha, cada um teve uma adição diferente de produto para poder chegar no tipo de cimento que a gente vai ter, tá? Aqui é feita a moagem de novo, que é esse moinho rotativo, para feito a mistura para ele ficar homogênea, tá? Dentro da adição que é controlada, e depois é estocado, se é feito ensacado, aí já entra o sistema Fabril normal, que é feito ensacamento, e tem que ser estocado, tá? Existe o cimento tipo o ensacado, e existe o cimento a granel, que a gente fala que ele é vendido, que é colocado em caminhões e é colocado geralmente em estações de fabricação de concreto, esse tipo de coisa. Tá? O cimento, quando fala aí a questão de ensacado, tudo, precisa se tomar muito cuidado com o armazenamento do cimento. Tá? Existe uma regra lá que é colocada que você tem que ter pelo menos 1 metro de distância das paredes, você não pode ter mais que, eu não estou lembrado agora se são 8 ou 10 cimentos um em cima do outro, você precisa ter uma distância, tem que ser colocado em cima de estrados, tá? Não pode ser coberto. Por quê? Porque ele não pode ter umidade nenhuma. Como a gente viu no começo lá, o que faz o cimento reagir? A água. Se você tiver umidade, começou a reagir com o cimento, se tem algum problema, você acabou perdendo, entrou na reação química que ele tem para dar a consistência e fazer isso ficar solidificado, você acaba perdendo as características do cimento para você poder usar na obra. Então, a questão, às vezes, de comprar muito cimento, deixar estocado, tá um preço barato, vou usar 10, vou usar 100 sacos em um ano e vou lá, compra os 100 tudo de uma vez. Não faz isso, que você precisa ter um armazenamento correto. Teve contato com umidade, ele empedra. Tem gente, às vezes, que vai lá, quebra essas pedrinhas lá de novo, lá quebra e acha que ele vai ter a mesma função. Não vai ter. Tá? Ele já entrou em reação ali, então você vai perder uma característica. Certo? Então, uma das principais características que tem que tomar cuidado com relação ao cimento é essa questão da umidade, tá? A água em si, tá? Que é ela que faz ter a reação. Uma ilustração do que eu acabei de falar para vocês, onde começa a parte da extração, depois tem o transporte, é feita a separação. Se tiver pedras, como a gente falou, muito grandes, alguma coisa assim, ele passa por uma trituração, uma britagem. Aí existe aquela pré-homogeneização, é passado dentro do moinho, depois é feito um armazenamento, depois ele vem para um pré-aquecimento, né, que a gente tem lá, que é pré-aquecimento dos 900 graus, depois ele entra de novo num forno rotativo, onde pode chegar até os 1450 graus que a gente viu. Aqui você tem um espaço onde você tem a adição daqueles aditivos que podem ser colocados, né? Depois ele vem para um pré-aquecimento, né? Aí depois feito
a silagem dele, como é falado, e depois a expedição e sacamento e a distribuição dele. Aqui, a grosso modo, uma ilustração de como isso acontece. Exatamente a mesma coisa que a gente falou agora. Sai da natureza, é trazida, é colocada no britador, tem o depósito, é trazida para um moinho bonitinho, depois tem as misturas, onde são armazenados, passa na torre, um ciclone, que começa a aumentar a temperatura, depois ele chega naquele forno rotativo, bonitinho, aqui dentro ele aquece e no final ele começa a ter a redução de temperatura, depois o depósito, onde tem a adição, depois do gesso, da argila novamente, alguns aditivos, a silagem e distribuição. Tá? Então, esse é o processo. O cimento, ele não está na natureza, tá? Ele é retirado, é feito de componentes e passa por um sistema industrial de produção para ele poder chegar a virar o cimento, tá? A base dele que a gente fala, quando vocês ouviram alguém falar alguma coisa, a base do cimento que a gente tem é, logicamente, a pedra calcária, tá? Mas é o clinker, tá? Que é a adição lá da argila, do gesso, principalmente da argila, dentro das pedras calcárias e triturado e aquecimento que forma esse clinker, tá certo? Agora a gente vai falar, viu lá, como que é produzido o cimento, como que é feito o cimento. E aí existem várias nomenclaturas que a gente tem no mercado aí. Alguns deles não são tão fáceis de encontrar, tá? A gente não vai chegar numa loja de material de construção, às vezes, pedir um tipo de cimento, lá um CP3, alguma coisa assim lá, que muitos não têm, é só sobre encomenda, por causa da utilização dele, não é tão frequente quanto os outros. Pedir um CP5, às vezes eles não têm, tá? Mas, no geral, todos eles têm a mesma nomenclatura, tá? Como eu falei para vocês lá, CP, aqui tem um exemplo, CP2E32, tá? O que seria? Seria o CP Cimento Portland, como eu falei, sempre vai ser cimento Portland, então todos os tipos de cimento vão ser CP, tá? Sempre. Se ele tiver algum número, depois, é o tipo de cimento. Vamos supor, ele é o cimento Portland comum, tá? É o cimento comum que tem adição de gesso e só, tá? Já vou explicar certinho um a um para vocês. O 2 é o composto, tá? Ele tem alguns aditivos na composição dele. O 3 é alto forno, tá? Ele sofre uma queima diferente. O 4 é o pozolânico, tá? A pozolana, na verdade, ela, como eu falei para vocês agora há pouco, ela é o hidróxido de cálcio e ela tem um teor a hidratação dela, o calor de hidratação dela é menor com relação aos outros. Então, quando tiver adição da parte da pozolânia, em qualquer tipo de cimento, justamente é para isso, é para diminuir o calor de hidratação que a gente tem no cimento. E o 5, que é o de alta resistência inicial, tá? Se tiver incidência de alguma letra, quando se for comprar a nomenclatura do cimento, é o que é colocado nesse cimento. Que nem se você tiver lá a letra E, você vai saber que são escórias de alto forno. O que é? Ele passou no alto forno, ele sobrou alguns fragmentos, algumas coisas lá, essas escórias são colocadas dentro da produção do cimento. Tá? Como eu falei, escórias são produtos que são colocados para tirar a impureza em relação ao metal. Tá? Se existe a fundição do metal, às vezes ela faz parte, acaba misturando, às vezes junto, então você coloca essas escórias que ela vai acabar tirando as impurezas, não deixando que esse teu cimento aí, na hora que ele for utilizado, acabe acontecendo dele oxidar. Tá? O filler, tá? O filler tem uma moagem também bem fininha, tá? Essa granulometria que ele está batendo bem fina também, ele acaba deixando o cimento, às vezes, para trabalho, ele depois de pronto, ele um pouquinho mais trabalhável, diminui a questão de capilaridade, que é aquela questão da água, se ela vier de baixo, tá? Que começa a ter a incidência de água, infiltração, ele acaba diminuindo tudo isso, e ele vai aumentar a questão da permeabilidade, tanto em argamassa
quanto no concreto. Tá? E o material pozolânico, acabei de explicar para vocês lá, que ele acaba tendo um baixo calor de hidratação. Tá? Então, essa é a nomenclatura que a gente tem. Tá? Sempre CP, se tiver algum algarismo romano respeito à composição do cimento, e se tiver alguma letra, alguma adição de algum aditivo que a gente acaba tendo nele. Tá? Às vezes tem algumas numerações impressa também nos sacos, vocês vão ver. Vocês vão ver que essa numeração ela corresponde à questão da resistência final depois do tipo de concreto que você tem. Tá? Essa conta que é feita para saber, o cimento tem 25 MPa de resistência, tem 32, tem 40, tem 15. Tá? Isso é feito sempre depois de 28 dias da produção desse cimento. Eu não sei se vocês chegaram até a fazer já aqueles corpos de prova com cimento, tudo que é feito. Quando vocês fazem a montagem daqueles cilindros com corpo de prova, ele só vai poder ser feito o teste de resistência depois de compressão dentro de um laboratório só depois de 28 dias. Tá? Porque 28 dias é o tempo que precisa ter o cimento da cura do cimento para você poder ter uma resistência que você precisa. Se eu tiver mais tempo, tiver menos tempo. Se tiver menos tempo, ele vai ser inferior. Acima disso, provavelmente você não vai ter muita diferença, porque o cimento já teve a cura que ele precisa. Tá? Então, 28 dias é o tempo correto para se fazer uma análise. Certo? Então, quando vocês ouvirem falar qual que é a resistência do concreto, 25 MPa, 30, 40, tá? Tijolos, blocos, alguma coisa, tem uma resistência bem mais baixa do que o concreto. Que nem tem um exemplo aqui, se você falar em 25 MPa, o que corresponde isso? Ele corresponde a 200 quilos por centímetro quadrado. Então, se você pegar 1 centímetro quadrado, ele vai ter uma resistência à compressão de 250 quilos, forçando em cima disso para depois ele estourar, ele romper. A gente fala, às vezes, fazer o rompimento do corpo de prova. Tá? Então, você pensar 1 centímetro quadrado, você pegar um por um, e você colocar 250 quilos em cima disso, forçando, aí ele vai ter o rompimento. Tá? Então, quanto maior for o valor, 25, 32, 40, depende da situação, a resistência dele é maior. Tá bom? Existe uma nomenclatura que não é comum de se usar e de se encontrar em mercado também, em lojas de material de construção. Um exemplo é o cimento RS, tá? Que ele é resistente a sulfato. Então, se você tem alguma incidência de alguma empresa que vai fazer o armazenamento, ou tem uma incidência de sulfato, ele tem que ser usado esse tipo de cimento para você não ter problema com os outros, se for trabalhar. Tá? Existe também uma argamassa que é chamada de argamassa baritada, que é a barita. Tá? Essa argamassa baritada ela é utilizada se você vai, vamos supor, vocês vão fazer um projeto de uma clínica e essa clínica vai trabalhar com radiologia. Tá? Você já deve, se alguém já fez algum exame, alguma coisa, quando você vai fazer uma radiografia, alguma coisa, eles geralmente dão uma placa de chumbo, colocam um colete de chumbo, tá? Isso é um isolante. Quando é feito todas essas paredes, ou ela vai ser revestida com chumbo, todas as paredes, piso, teto, tudo, ela com chumbo, e ela pode ser utilizada, essa argamassa baritada, tá? Que ela vai funcionar também ajudando na questão de blindar essa sala. Tá? Também é um outro tipo que também não se encontra, sobre encomenda, tudo, com certeza, tudo que é iniciado também, tá? Então tem a baritada também, só para mais curiosidade. Aqui uma ilustração, tá, dos 5 elementos que a gente falou lá, que a gente tem o CP1, o CP2, o CP3, o CP4, tá, o CP5, que é o Ari. Eu trabalhei muito tempo com esses CP5 Ari aí, que eu trabalhei com pré-moldados, e a gente comprava até mesmo da Itambé, e era tudo a granel. Então, cada vez que vinha com, acho que era 18, 20 toneladas de cimento, e sempre trabalhou com o CP5 Ari. Tá? Para vocês não esquecerem qual que é o Ari, vocês já devem ter visto os desenhos, às vezes a pessoa caía dentro de um tambor com cimento, a hora que ele saía, ele
ele ficava durinho na hora lá. É claro que não é nessa proporção, mas o CP5 Ari, ele já, o Ari quer dizer alta resistência inicial, tem uma secagem bem mais rápida com relação aos outros, tá? Não nessa proporção que eu falei, igual ao desenho, mas ele tem uma secagem aí, se você colocar de 4 a 5 dias, dependendo da situação, você já tem seco, podendo já trabalhar e até fazendo montagem de estruturas que você não tem perda nenhuma de resistência nele, tá? Geralmente é diferenciado por cores também, tá? Ele tem as nomenclaturas bem claras, se vocês perceberem aqui, ó, cimento Portland pozzolânico, tá? Então, o CP4 32. Por que 32? Tem 32 MPa de resistência, tá? Tem o CP2 também 32, também tem adição de pozzolânico, tem o Z, tá? O CP5 Ari RS, então, CP5, alta resistência inicial, resistente a sulfato, tá? Bom, os tipos. Vamos falar rapidinho aqui também sobre esses tipos de cimento que a gente tem. O CP1 acaba sendo o que a gente encontra mais no mercado, tá? Praticamente ele tem só o quê? O clinker, né, que é aquele produto que é o cimento nosso lá, e tem o gesso, só, tá? Ele não tem mais nada. Tem o CP1S, tá, também, que ele vai ter 1 a 5% de alguma adição, que pode ser pozzolânia, pode ser alguma questão de escória, alguma coisa assim. Todo o restante dele é a base do cimento, que é o clinker mais o gesso, tá? Praticamente todos eles são assim, eles têm essa adição, que você vai ter o clinker mais o gesso, que vai dar o cimento, e depois as outras proporções, sempre em menor quantidade, para você ter outro tipo de cimento. Cimento Portland em condições e materiais. Aí já tem o CP2, tá? CP2 por quê? Ele é composto porque recebe adição de outros materiais, tá? Geralmente a pozzolânia, por quê? Que eles vão liberar menos calor em contato com a água, tá bom? Bom, então, cimento Portland com material pozzolânico que ele falou, ele vai vir, a nomenclatura dele, CP2Z. Poderia ter algum aqui assim, CP2Z32, tá? Então, ou 40, uma situação assim. A numeração é a resistência que a gente tem, tá? Que eu comentei com vocês já. A pozzolana, ela vai dar uma menor permeabilidade, né? Então, ele é indicado para quê? Para obras subterrâneas, né? Ou locais onde tem muita incidência de água, ou tem uma incidência de água constante, tá? Então, o CP2 pozzolânico acaba sendo indicado numa situação dessa. Barragem, piscina, qualquer tipo de obra que a gente tem essa situação aqui. Opa, fugiu aqui o negócio. Existe aqui, aí depois ele fala, tem 10% de filler, tá? Falei lá, é uma moagem bem fininha que ajuda na questão da trabalhabilidade, a capilaridade, tá? A pozzolana e o restante dele de novo, clinker e gesso, tá? Essa é a base do cimento, tá? O CP2E ou CP2F, tá? Eles vão ter um pouco mais de adição daqueles aditivos, né? Até 10% do filler, pode ter de 6% até 34% de escórias, que são aqueles produtos para remover impurezas, que a gente pode ter, e depois, clinker e gesso, tá? O CP3, que é o alto forno que a gente fala, ele tem uma maior adição de escória, tá? Por isso que é alto forno, ele tinha bastante incidência de metal, tá? Então, de alto forno para você poder ter Então, tem em torno de 70% até de escória, tá? Garantindo uma alta impermeabilidade, isso aqui não vai ser impermeável, tem uma grande resistência à expansão e a sulfato, e também tem um baixo calor de hidratação. Quando eu falo em baixo calor de hidratação, só para vocês entenderem, eu estou falando bastante aqui, não falei isso. Para você poder ter a cura do concreto, que a gente estava falando,
que tem a vibração, tal, bonitinho lá das partículas, dos cristais, tal, que acaba deixando, gerando calor. O calor, o que acontece? Se você tem calor, o que reage com o cimento? Água. Se você tem calor, o calor não faz a água evaporar? Quanto mais você tiver evaporação de água, até você chegar nesses 28 dias de cura do teu concreto, vai acontecer o quê? O teu concreto vai perdendo qualidade, tá? E ele vai perdendo resistência. Então, se tiver um alto calor de hidratação no teu cimento, acontece o quê? Você vai ter menos água, você não vai chegar na tua resistência que você precisa, tá? Então, por isso, muitas vezes a gente vê, passa em pessoal colocando, fazendo ou contrapiso, ou concretando laje, o cara concretou, depois vem uma pessoa lá com uma mangueira e jogando água. No outro dia, você passa, às vezes a pessoa está lá jogando água de novo, tá? O que ela está fazendo? Ela está hidratando o cimento, tá? Se não tiver, como eu falei, você vai tendo diferentes tipos de cimento, o preço diferencia também. Isso aqui, o CP3 não é um mesmo preço se for pegar lá um CP2 ou um CP1, tá? Então, o que eles fazem para suprir essa questão da hidratação e para não ter evaporação de água? Você hidrata de novo o concreto, tá? O CP3 indicado para estruturas de grande porte, tá? Fundações de máquinas, que vai ter uma estrutura de um forno ou máquinas que vão trabalhar, alguma coisa assim. Barragens, tá? Então, são grandes estruturas, onde a gente tem o emprego do CP3. Tá? O CP4, ele tem até 50% da pozolana, tá? Que vai dar estabilidade, tá? Com relação a ácido, que possa corroer o concreto, uma situação assim, tá? Onde você tenha muita água, que tenha uma incidência de água, às vezes canalizado, alguma coisa assim, que você tem que fazer aqueles córregos, que você tem que fazer toda a canalização, que tem muita impureza, que a gente sabe que tem muito produto ácido, o CP4 é o mais indicado para fazer isso. Tá? Ele é muito mais resistente. Tá? E a diferença é que ele pode ter, ele vai ter o filler lá, que é até 5%, né, para deixar ele mais maleável, até 50% da pozolana, e 80, fala em 45, vai depender de uma quantidade de um e do outro, que você vai ter o clink de gesso. E para finalizar, é o cimento Portland, o ARI, que é o alta resistência inicial, que é o CP5. Ele tem alguns aditivos nele, a moagem dele é uma moagem ainda mais fina, e ele é até colocado, como ele é o indicado para ser feita a questão de produção de pré-moldado. Tá? Por quê? O pré-moldado já é uma situação que a empresa ou quem for utilizar a questão do pré-moldado, ele já quer uma situação que você não tenha uma obra suja, você tenha rapidez na montagem de estrutura. Tá? Então, não seria lógico você contratar uma empresa para fazer a parte toda de estrutura, de pilares, vamos falar assim, pilares e vigas, pré-moldado. Se em loco você levaria 15, 20 dias, você contrata a empresa de pré-moldado e ela também demora 15 a 20 dias para fazer. Aí não teria lógica nenhuma. Então, dependendo da situação, você consegue, a diferença cai muito você trabalhar com o pré-moldado, por isso que eles utilizam a questão do alta resistência inicial, que tem uma secagem mais rápida, e você consegue tirar da forma. Se desenformou, ele fica lá 2, 3 dias de descanso, já pode ser aplicado, porque já está na resistência ideal que ele precisa ter. Tá? Então, esses são os tipos de cimento que a gente encontra no mercado. Que eu falei, tem alguns diferentes, que tem aquele baritado que eu falei para vocês, que ele serve quando tem a questão da radiologia. Tá? Então, aqui tem uma tabelinha, tudo isso que eu falei para vocês agora, tá? Mostrando exatamente tudo resumido. Cada tipo que a gente tem de cimento e cada um deles até qual resistência que você pode alcançar. Tá? Vejam que praticamente todos eles você consegue ter, do CP1 até o CP3, você consegue ter até 40 MPa de resistência. No CP5 e o CP5RS, ele vai acontecer, ele até fala aqui embaixo, ó, CP5, CP5RS, ele admite alguma adição de escórias, metal pozolânico, então você consegue controlar a tua questão da tua resistência que você tenha.
tá? Geralmente o CP5, ele tem uma resistência maior do que os restantes, tá? E você consegue ter isso muito antes do que, que o tempo de cura dos outros lá, tá? O clink no gesso, em porcentagem, quanto que a gente tem, as escórias, pozolana, filha, e qual norma rege cada uma delas, certo? Então aqui é uma tabelinha simplificada para vocês entenderem se precisar um dia olhar alguma coisa, qual é o tipo de cimento. Raramente a gente vai acabar utilizando um cimento diferente de uma situação. É o que eu falei, vou fazer uma clínica que tenha radiologia, alguma coisa, eu tenho que utilizar um tipo de argamassa, um cimento diferente, mais resistente. Esse cimento tem adição de cimento, não, essa argamassa tem adição de chumbo, tal, e da barita, tá? Então eu não posso utilizar um comum, eu posso gerar problemas futuros dentro dessa radiologia, tá? E saber alguns tipos que a gente tem aqui que pode ser usado em outras situações, tá? Preciso de uma secagem rápida para uma situação, CP5. O uso comum para concretar, fazer argamassa, alguma coisa, CP2, CP1 são os indicados, tá bom? Só mostrando de novo tudo isso que eu já falei, em um saco. Geralmente os sacos têm 50 quilos. Dentro desses 50 quilos aqui, muitas vezes existe a dosagem que é feita depois do concreto, tá? O traço do concreto que é falado, 3 para 2 para 1, se tem cimento, areia e água, tá? Então, é colocada essa dosagem, o pessoal fala muito, 1 saco de cimento para 4 sacos de areia, para tanto de água, tudo. Então, esse é o traço que é falado depois, que vocês vão acabar até ouvindo isso tá? Aqui, só que a gente não tinha até falado, que apareceu em outras nomenclaturas, eu falei, mas ele pode vir indicado, tá? Com baixo calor de hidratação, ele pode vir marcado com BC, tá? Com relação, quando a gente fala só do concreto, do cimento, só para a gente finalizar já, existem aglomerante e agregados, tá? Aglomerante, tá? É o nosso concreto, que a gente vai utilizar na construção civil normal, tudo isso, como eu estava falando, é uma mistura do quê? Cimento, água e agregados, tá? O cimento sempre vai ser um aglomerante, tá? É ele que dá a liga para tudo isso, tá? Os agregados é tudo que vai ser adicionado depois. Isso não é na fabricação do cimento, é isso para você fazendo, um exemplo, fazendo um concreto, fazendo uma argamassa para fazer piso, contrapiso, para colocar na laje, tá? Isso para você fazer concretar um pilar, uma situação assim, tá? E já depois ele de pronto na utilização que você vai ter, tá? Então sempre quando falar em aglomerante, vocês saibam que isso é o quê? É o cimento, que vai dar a liga com o restante das coisas que se colocar. Pode ser areia, pode ser pedra, pode ser seixo, pode ser um monte de coisa, tá? Então o cimento é aglomerante e agregado, já vem aquela ideia de agregada que vem junto, bom? Aqui só detalhando mais um pouquinho, né, que é o material ativo, que dá a liga, tá? Que vai dar essa liga junto com os outros, com os agregados, tá? Se você trabalhar só com água e aglomerante, ele vai fazer uma pasta, né, parece uma nata, às vezes como é colocado, e às vezes isso aí se pode trabalhar para fazer aquele fundo depois você fazer o apiloamento, às vezes num baldrame, se trabalhar com essa nata, com essa pasta por baixo também, ou fazer o concreto seco, às vezes o pessoal utiliza às vezes para fazer, quando coloca a piscina de fibra, a parte de baixo, você não pode deixar ele no solo. Então o que eles fazem? Eles vêm só com um conjunto de aglomerante e cimento e areia fina, tá? Só cimento e areia, sem água, sem nada. E joga todo ele no fundo, para você depois vir e apoiar. Isso acomoda. Com o tempo, o solo tem umidade. O que acontece? Essa umidade acaba vindo para essa massa de cimento e areia, e ele acaba firmando tudo isso e formando uma parte sólida, tá? Sem adição de água. Tá? Isso às vezes acontece em fundo de estruturas, também pode ser feito. Tá? A própria água que tem no solo acaba fazendo a reação que precisa. E os agregados, tá? São tudo que a gente vai colocar. É pedra,
areia, tá? Que são utilizados isso aí depois na construção civil, que acabam dando mais, deixando mais sólido esse conjunto de cimento, de aglomerado com esses agregados, tá? Eu falei, pode ser areia, areia fina, areia grossa, pedra brita, 1, 2, 3, 0, pedrisco, tudo isso, tá? Acho que acaba sendo isso aí que a gente tinha que ver para falar do cimento, tá? Vai ter algumas coisas depois que vocês vão ver em outras matérias, que vocês vão ver mais a respeito, talvez não diretamente, a respeito dessa composição de cimento, mas mais a utilização dele, tá? Então, como eu falei, essa aula hoje a gente falando bem da questão do cimento, mas não é nem a título de curiosidade, são situações que a gente vai trabalhar e vai estar em contato direto depois com isso. Então a gente precisa entender um pouquinho de como funciona, como o que é, se a pessoa fala para você, eu coloco algum aglomerado, algum agregado na hora de fazer o cimento, o que eu coloco? Eu coloco um agregado, o que é um agregado? Né? Então você sabe que o agregado, sempre lembra disso, o agregado é o que vem junto. Então o agregado ele vai ser areia, vai ser pedra, pedrisco, tá? Então, é um aglomerante, eu vou colocar um aditivo. Posso colocar um aditivo no concreto? Claro que pode. Você pode colocar, existem alguns aditivos que a gente fala para deixar o concreto ainda mais resistente, tá? Um bianco, é falado às vezes, vai fazer uma massa mais forte. A pessoa fala, faz uma massa com bianco. O bianco é um produto, é um aditivo que é colocado para deixar ele mais resistente. Existem, sempre você coloca adição de cal, né, junto nessa formulação do concreto, um problema talvez do cal, o que acontece? O cal, você já deve ter visto, jogar cal na água, ele esquenta muito, tá? A ponto, dependendo do quanto você colocar na água, ele chegar. Então, o cal, na formulação do cimento, do concreto, ele acontece o quê? Ele aquece, faz com que a água evapore e desidrata o concreto. Hoje você tem o cal líquido para você comprar. Então, o cal líquido acontece o quê? Ele pode deixar a massa mais plastificada, às vezes em situações que você precisa fazer impermeabilização, você coloca esse aditivo, ele acaba deixando mais plastificado, ele acaba impermeabilizando um pouco também. Então, tem várias coisas que a gente tem desses aditivos que pode ser colocado junto no concreto, certo? Saber sempre a utilização deles e lembrar que toda a nossa parte de fundação, de estrutura que a gente vai trabalhar, a gente vai sempre trabalhar com concreto. Tá? Esses tipos de cimento que a gente viu, os tipos de cimento de concreto, depois de ter o concreto usinado, que eles já vêm com as características da empresa, na nota ele já vem especificado, eu estou comprando um concreto, eu vou fazer uma laje, eu preciso de um concreto com 25 MPa de resistência. Lá, eles têm a responsabilidade de vir isso, eles têm que ter um corpo de prova bonitinho, mostrando que o concreto deles tem 25 MPa de resistência mesmo, e que eles estão entregando isso. Tá? Isso é responsabilidade das concreteiras, certo? Não tem como você, na obra, pedir para fazer a concretagem de um pilar ou de uma fundação, pedir lá um concreto, por exemplo, 40 MPa, não tem como você fazer a medição disso. Você vai chegar, vai concretar o fuste, vai colocar 15, 20 metros de profundidade, vai concretar isso, como é que você vai fazer? Colocar num potinho lá, num corpo de prova, esperar 28 dias, você vai medir lá, em vez de ter 40, teve 20. Mas aí você já concretou tudo, como é que faz? Tá? Então, isso existe algumas responsabilidades por trás das empresas que entregam também. Bom? Acho que é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? O que a gente falou no começo a respeito das fundações profundas, a gente vai aprofundar. Tá? A gente vai falar bastante a respeito das fundações profundas. E a questão do cimento hoje, como eu falei, foi uma curiosidade que vai ser útil para vocês, eu acredito. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa que eu deixei de falar, eu falei, vocês não entenderam? Podem se manifestar aí. Se quiserem ligar o microfone para falar, podem falar, não tem problema. Como o Irajá falou ontem, é ruim de ficar falando sozinho para uma tela sem você ficar escutando ninguém.
Tranquilo, gente? Ah, vocês estão quietinhos, eu vou entender que sim. Tá? Beleza, gente. Espero que tenham gostado dessa aula. Eu acho bem interessante essa parte do concreto, do cimento. Tá? Eu acho bem legal tudo e acho interessante, às vezes, a gente saber. A gente, às vezes, passa batido nas aulas, tentando, pensando em algumas outras coisas, mas algum detalhezinho pequenininho, às vezes, a gente saber a respeito disso, principalmente do cimento, como ele é feito, para que é utilizado, às vezes pode fazer a diferença. Né? Às vezes, até num concurso, para vocês forem fazer, eles podem cair alguma coisa nessa situação. Tá bom? Ninguém tem pergunta, nada? Quando ninguém pergunta, ou a aula foi muito boa, ou ninguém entendeu nada. Tá? Não sei qual que é a situação que está aí. Tá? Bom, gente, se ninguém tem pergunta, nada, beleza. Então, se deu para entender, tá ótimo. Se caso alguém não entender, também no decorrer da semana, alguma coisa quiser perguntar, aí pode perguntar, tudo que a gente vai, que eu vou tentando esclarecer as dúvidas para vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado por estar disponibilizando o tempo de vocês aí que está conversando, vendo só o professor falar aí, mas é a forma que a gente tem, tá? E estamos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, depois pode perguntar, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, gente. Boa noite. Fiquem em casa de novo, lavem bem as mãos, se cuidem, cuidem de todo mundo, tá bom? E paz e bem para todo mundo. Abração. Tchau, tchau.